Você deve estar pensando, por que um vídeo contando como eu, Rafael, me tornei um libertário? Eu te explico o porquê. Eu acho que a minha história, como eu consegui furar a bolha que veio sendo criada desde o colégio, depois na faculdade, de uma ideologia militante esquerdista, conhecer autores libertários e me tornar um, é uma história muito instrutiva e talvez uma maneira de ajudar a dar insights de como conquistar mais libertários no futuro. Bom, a minha história começa aqui na escola onde eu estudei todo o meu ensino fundamental e o ensino médio, e foi onde eu comecei a ser exposto a ideias que eu entendi depois que eram ideias mais ligadas ao aspecto político de esquerda. Então foi ali que, talvez por não questionar muito, por a gente ver no professor uma imagem de autoridade e aceitar simplesmente qualquer coisa que é ensinada, foi ali que eu comecei a aceitar como verdade ideias como que o capitalismo perpetua a pobreza, que o neoliberalismo é uma filosofia burguesa que visa defender as classes dominantes e basicamente piorar as condições de quem está na base, que a revolução industrial piorou em muito a condição dos trabalhadores e dos pobres, ou que a divisão do trabalho aliena o trabalhador, a ideia de que o trabalho é explorado, conceitos marxistas como o conceito de mais-valia, e esse tipo de coisas. Por muito tempo eu pensei, assim como a grande maioria ali dos meus amigos e conhecidos pensava, que essas eram ideias inquestionáveis, ideias corretas a respeito de economia e de política, e a gente partia daquela premissa. Até eu tenho um caso. Óbvio que isso não era tão explícito, né? Eu não estudava, não ia para a escola estudar o Capital ou estudar Marx. Na maioria das vezes eram ideias ali implícitas em diversas matérias e em algumas delas sim, durante o colegial foram explicitamente ensinadas com textos de Marx e Engels. Eu lembro de um fato curioso que aconteceu numa aula de história, que a gente assistiu uma das versões em filme do livro 1984 de George Orwell, que inclusive eu recomendo, até pode ser um possível vídeo no futuro aqui. E o filme é esse aqui, ó. Vou deixar depois desse lado. E bom, foi apresentado pela professora de história e no final eu lembro dela fazendo uma leitura sobre o filme, que hoje, quando eu lembro, dou até risada, mas explicando que aquilo ali era o Big Brother, né, o grande irmão, que era aquela entidade do Estado superior totalitário que observava tudo e a todos, né, que matava o indivíduo. Ele poderia poderíamos fazer um paralelo ali com uma sociedade capitalista que vigila com câmeras e segurança, e que é uma ideia ridícula e completamente fora do universo criado por Orwell para criticar o comunismo, né, e a União Soviética, que era um estado totalitário da época. Foi nessa época que eu comecei a não questionar a fundo, mas a desconfiar de tanta homogeneidade de pensamento e de tantas ideias assim, aceita de antemão, sabe? Sem muita reflexão a respeito. Aquilo começou a me causar um certo incômodo. Eu lembro que na época até comecei a me identificar um pouco mais por provocação adolescente do que por realmente algo de caso pensado, com um pensamento de direita, entendeu? Mas mais por contrariar os outros do que por qualquer outra coisa. Então chegou o momento de ir para a universidade. Eu fui um cara prático, eu não era um cara muito dedicado aos estudos na época, vivi minha adolescência aí na bagunça. E, bom, resolvi tomar uma atitude para conseguir entrar na faculdade estadual, né? E foi escolher uma disciplina que eu sabia que eu tinha chance e que eu tinha algum interesse. Não era um interesse assim imenso, mas eu tinha algum interesse naquela disciplina e sabia que eu conseguiria entrar na universidade. Foi então quando eu prestei o vestibular para geografia e pensando que seria uma ciência mais exata do que humana, e essa foi uma das primeiras decepções que eu tive, mas já vou chegar lá.
E passei na Universidade Estadual de Londrina e viajei para o norte do Paraná para morar lá e estudar. Quando eu cheguei ali foi uma das maiores decepções. Era um curso fraquíssimo, um curso extremamente voltado às ciências humanas e um curso extremamente enviesado. Se eu tivesse que definir esse curso aí com uma frase, eu diria que é um curso construído para formar militância política de esquerda. Bom, mas foi ali que aquele sentimento que eu tinha, meio ruim, aquela pulga atrás da orelha, começou a crescer ainda mais, porque eu mudei de estado, mudei de cidade e ali eu vi as mesmas ideias. E as mesmas ideias defendidas com paixão, entendeu? Com militância política, dentro de DCEs ou simplesmente em sala de aula por professores. E o que eu via não era um espaço de debate de ideias aberto a antagonismo ou contradições. Era um espaço, né, único, homogêneo, entendeu? O que o professor falava, os alunos aceitavam de cabeça baixa e aquela autoridade ali ainda prevalecia. Eu, nessa época, para me sustentar, como eu estava morando fora, eu consegui um estágio remunerado na biblioteca da faculdade e na biblioteca de ciências humanas. E, bom, foi ali que eu comecei, por ter muito tempo ocioso, né, a ler bastante, a estudar e a me interessar pelas ciências sociais e econômicas. Uh, um dia, por ocasião de uma aula que eu tive em geografia política com um professor extremamente enviesado, extremamente militante, ele apresentou um texto da Marilena Chauí, aquela do ódio à classe média, né? Aquela militante petista extrema, falando sobre neoliberalismo. E, cara, eu achava as ideias tão absurdas e como eu já tinha aqueles questionamentos individuais a respeito de neoliberalismo e pensava, meu, como que alguém pode pensar um sistema filosófico e não sei, virar um prêmio Nobel, ficar famoso no mundo das ciências econômicas ou das ciências sociais, pregando que o pobre tem que ficar mais pobre e o rico mais rico. E eu cheguei num nível assim de ojeriza ao que estava sendo ensinado e repetido, e isso se juntou à oportunidade que eu tinha ali de ter acesso rápido a qualquer livro e tempo ocioso, e resolvi ler os autores que eles tanto criticavam. Foi ali que eu li o primeiro livro de um neoliberal, eu sei que isso é um termo pejorativo, mas um dos defensores do liberalismo, né, na época que o liberalismo foi revivido. E foi esse livro aqui, ó. E, cara, é indescritível o sentimento que eu tive quando eu comecei a ler esse livro e perceber que tudo que eu tinha aprendido até então não era correto, entendeu? E comecei a ver que eu tinha uma identificação muito maior com o liberalismo do que com qualquer outra coisa que eu tinha aprendido desde o ensino fundamental até o segundo ano de faculdade. Bom, logo depois de ler esse livro do Milton Friedman, que era um representante, o expoente, né, o representante mais importante da escola de Chicago de economia, eu também vi a minissérie sobre o livro, que nada mais é que um vídeo apresentado por ele mesmo, onde cada episódio representa um capítulo do livro. E, bom, se através dele eu aprendi que a intervenção do Estado era algo ruim para a economia, foi esse autor, o Hayek, que eu li graças também à crítica da Marilena Chauí, que representava ele como um intelectual burguês a favor das classes mais ricas. E esse livro caiu na minha mão, O Caminho da Servidão, e foi ali que eu vi que não só a intervenção estatal é algo ruim, mas é algo também que é cumulativo e que só piora conforme o Estado vai intervindo e tentando proibir que o mercado funcione de maneira livre e descentralizada. Ele usa como exemplos, assim de maneira resumida, a Alemanha nazista e a Itália fascista, e mostra como esses dois governos totalitários chegaram onde chegaram porque o governo começou a negar os valores capitalistas de liberdade e intervir cada vez mais na economia e depois na sociedade. Graças ao Hayek, eu acabei conhecendo um outro autor que é um dos autores assim que mais iluminou meu pensamento até hoje em dia. E eu li esse livro aqui, que chama Liberalismo, de Ludwig von Mises, que foi o principal expoente da escola austríaca de economia, que
também eram liberais, e liberais assim como Milton Friedman, porém tinham algumas diferenças que a gente pode tratar em algum vídeo mais para frente. Mas esse livro, Liberalismo de Mises, foi a obra assim mais clara explicando o que é o liberalismo de maneira muito compreensível e por que ele funciona, entendeu? Além de tudo, porque ele é uma filosofia que garante a paz e por que uma economia liberal gera riqueza. O Mises foi um autor extremamente importante porque ele desmontou completamente o socialismo, isso na época da Guerra Fria, mostrando que simplesmente, independente da filosofia marxista e da organização da sociedade, mostrou simplesmente que o sistema econômico de preços de uma sociedade socialista não funciona, entendeu? E só isso já geraria uma economia falha que tornaria insustentável uma sociedade que adotasse essa postura. Bom, mas chegamos ao final. Resumindo, esse foi o meu caminho desde o que eu descrevo como uma bolha de opiniões e ideias sobre política e economia, que eu consegui furar e simplesmente por dois fatores. Um foi a incoerência, a hipocrisia, a homogeneidade do pensamento. E outra coisa, a arrogância do pensamento de esquerda e do pensamento que defende um Estado forte, intervencionista, defende a mentalidade anticapitalista, é inimigo de empreendedores, mas ao mesmo tempo amigo de burocratas. Isso foi o primeiro fator que me levou naturalmente a questionar tudo aquilo e querer entender, será que é assim mesmo? Entendeu? Foi uma curiosidade meio que gerada pela própria incoerência deles. E o outro fator foi eu simplesmente ler os liberais. E simplesmente conhecendo a obra deles e contrapondo com o que era divulgado e ensinado, eu me transformei num libertário. Entendeu? Bom, eu acho que esse é o principal remédio para os tempos que a gente está vivendo. Eu acho que o fato da gente não ter mais libertários ou liberais lá fora, lutando e brigando pela causa, acho que é simplesmente porque as pessoas não entendem sobre filosofia, liberalismo, libertarianismo e política. Eu acho que se a gente trabalhar em informar as pessoas de maneira clara, entendeu? Compreensível, ou ao menos instigar as pessoas a começarem a ler os liberais, os clássicos, a gente pode mudar isso, entendeu? É muito fácil reverter um pensamento que tem fundações muito fracas como o pensamento de esquerda e refutá-los. Bom, vou ficando por aqui. Obrigado aí por quem assistiu. E, mais uma vez, viva a liberdade. Tamo junto nessa luta aí.